Shalom, graça e paz superabundante de Cristo Jesus. Bem-vindos à nova temporada do Café com AP, chamada Jesus. É isso aí, vamos chegando, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Vamos voltando, nova temporada. Bem-vinda, pastora Lu, bem-vinda, Carla, Jéssica, minha amiga Dani Bayer, Deus te abençoe. Vamos chegando. Quem é Jesus? Como foi sua vida na face da terra? Por que é tão importante conhecê-lo? Essas são apenas algumas perguntas das quais nós abordaremos aqui, dentre as muitas que nós abordaremos aqui, a respeito daquele homem que dividiu a história entre antes dele e depois dele. Então, bem-vindo à nova temporada do Café com AP, chamada Jesus. São lives devocionais para uma vida plena. E eu sou o apóstolo Rafael Augusto. Creio que a Bíblia é real, ela é a palavra de Deus, infalível, inequívoca. E eu te convido para caminhar comigo nessa temporada desafiadora, com mais de 90 lives reveladoras a respeito da vida de Jesus, a respeito da sua pré-existência, a respeito das profecias messiânicas, dos eventos relacionados ao seu nascimento, à sua infância agitadíssima, sua adolescência e juventude misteriosa, ao seu ministério poderoso, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão e o seu regresso, tanto no arrebatamento quanto na segunda vinda, sobre a face da terra, sobre seu governo milenar na face da terra e muito mais. Nós veremos nessa temporada que leva o nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus. Jesus. Você pode escrever aqui, Jesus, se você o ama, se você o deseja, se você quer ser conhecido como amigo dele, escreve aqui o nome dele. Estou aqui com a minha xicrinha já, o meu café. Muito bom ver vocês, saudades, né? A gente tirou aqui uns dias de férias, uns dias para descansar também, para preparar a temporada, o que não é algo tão simples, né? E temos certeza. Eu entrei no meu quarto aqui, nesses minutos que antecedem a live, tirei meu chinelo e quando eu pisei em terra, eu me lembrei das palavras de Deus para Moisés e para Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. E eu tenho certeza de que essa temporada vai impactar a sua vida de maneira muito, muito, muito poderosa. Antes da gente continuar ministrando o primeiro tema dessa temporada, que é no que está baseado a sua fé, eu peço para você clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar alguém para assistir essa live com a gente. Marca aí amigos, familiares, pessoas que você ama. Eu estou convidando os meus para participar dessa live agora. Você pode convidar aí um grande número de amigos para esse tempo de devocional com o Senhor. Amém? Então, vai aí, marca e envia. Acabei de enviar aqui os meus convites. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Meu amigo, apóstolo Ricardo Ribeiro, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus pela tua vida, pelas tuas lives, pelo teu trabalho no YouTube. Muito bom ver amigos de inúmeros lugares. Ontem foi Dia dos Pais no Brasil, eu recebi algumas mensagens maravilhosas, não só dos meus filhos biológicos, mas de filhos espirituais, de amigos que carinhosamente lembram
da nossa vida, da nossa participação na vida deles como um pai. E isso enche o meu coração de alegria e de gratidão. Aleluias. A ti seja a honra e a glória, Senhor. Vem conosco. Vem conosco, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá, no que está baseado a sua fé? No que está baseado a sua fé? Há alguns dias eu coloquei essa pergunta, né, de alguma forma aqui nos meus stories, né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus? Então, por que é importante a gente ter uma vida alicerçada de fé e alicerçada nos fundamentos corretos? Nessa live eu quero compartilhar com você por que é importante ter essa vida de fé alicerçada no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. E como as profecias messiânicas foram cumpridas cabalmente em Jesus de Nazaré, provando não só que a Bíblia é verdadeira, mas que também Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Messias, ele é o Cristo. E vamos ver qual o problema de não termos a Bíblia como fonte inequívoca de fé e de verdade. E por fim, eu quero falar um pouquinho sobre o significado de Logos e de Rema. Amém? Pai, fala conosco através desta live, através da tua palavra, Senhor. Vai tocando agora em cada lar, em cada um, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, na divisão da alma e do espírito. Rei, darai, assande, kevio. Derramarei da minha graça e mais do meu poder sobre os que me amam e me buscam em espírito e em verdade, é o que diz o Senhor. Nedovou shanayasai. Não duvides, creia, pois eu realizarei milagres em meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Uau, que Deus tremendo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, gente. Uma fé baseada na palavra de Deus. Hebreus 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós percebemos aqui exatamente que a fé é esse fundamento. Quando a gente vai construir uma casa, quando a gente vai construir um prédio, a primeira coisa que deve ser feita, né, depois de ter o projeto pronto, é lançar os alicerces, é lançar o fundamento. Então a Bíblia, a fé, ela vem fundamentada dessa maneira, né? A Bíblia fala que ela é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Então nós temos uma expectativa alicerçada numa fé. E esta fé é a prova das coisas que nós não vemos. Mas Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus gera em nós esta fé como um firme fundamento das coisas que nós esperamos. E se torna a prova daquilo que nós não vemos. De modo que muitos incrédulos perguntam para você: como você pode me provar que tal coisa é verdade? Como você pode me provar tal coisa a respeito de Deus? A prova é a sua fé. E uma fé alicerçada na palavra de Deus. Marcos capítulo 13, verso 31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 55, verso 11 diz mais: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Então Deus, ele fala e ele cumpre o que ele diz.
E essa é a razão pela qual nós podemos crer na sua palavra. Agora, uma das maiores provas de que a palavra de Deus, a Bíblia, é real e que Deus cumpre o que ele fala, se encontram nas profecias messiânicas. Nós poderíamos aqui citar, eu não sei se você já leu um livro antigo chamado E a Bíblia Tinha Razão. Se eu não me engano, ela foi escrita por um pesquisador, um cientista, um arqueólogo, algo do gênero, que ele duvidava da palavra de Deus e ele passou a pesquisar os fatos históricos relacionados à palavra e começou a ter todas as provas de que tudo que a Bíblia dizia era verdade. Agora, se nós formos analisar as profecias messiânicas, nós vamos ver que a Bíblia ela é verdadeira e poderosa. O que são as profecias messiânicas? Elas são mais de 300 revelações encontradas no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, o Salvador, tanto dos judeus quanto de nós, os gentios. E elas foram escritas em torno de 1000 anos. E elas vêm detalhando como seriam o nascimento do Messias, qual seria a sua descendência, as características especiais da sua vida, do seu ministério, como seria a sua morte, a sua ressurreição e muito mais. E Jesus, ele cumpriu cada uma dessas profecias a seu respeito, mostrando, provando não somente que a Bíblia é infalível, mas que ele é o Messias. Olha que coisa tremenda. É como se a Bíblia dissesse o seguinte: no universo, no sistema solar, num planeta, Deus vai colocar ali, vai nascer o Filho de Deus. Num continente, num país, numa cidade. E dizer cada detalhe, e vemos que Jesus vai cumprindo cada um desses detalhes. Existem listas aí de 365 profecias messiânicas, né, que pessoas poderiam dizer que uma para cada dia do ano. Então eu quero trazer para você aqui, não as 365 ou mais, mas eu quero te trazer 38 profecias messiânicas, citando onde ela aparece no Antigo Testamento e onde ela se cumpre no Novo Testamento. Para que você tenha a alegria, você que crê na Bíblia como palavra de Deus, e para aqueles que não, eles possam saber aonde essas coisas se encontram, para que eles possam pesquisar, se alegrar conosco e vir a crer. Nós vemos aqui essas profecias relatando, primeiro, que Jesus seria a semente de uma mulher. Gênesis 3,15. E nós vemos lá em Gálatas 4,4 e Lucas 2,7 isso se cumprindo. Nós vemos que Jesus seria descendente de Abraão. Gênesis 18,18 e Atos 3,25. Que ele também seria descendente de Isaque. Gênesis 17,19. O cumprimento disso, Mateus 1, verso 2. Que ele seria descendente de Jacó. Números 24,17. E isso se cumpre em Lucas 3,34. Que ele seria descendente da tribo de Judá. Gênesis 49,10. Isso se cumpre em Lucas 3,33. Que ele seria herdeiro do trono de Davi. Isaías 9, verso 7. E o cumprimento está lá em Mateus 1:1. Agora, olha só, foi anunciado 700 anos antes o seu nascimento, em Miqueias 5, verso 2. 600 anos antes, Isaías, no capítulo 7, no verso 4, diz que uma virgem daria à luz ao Messias. O profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 25, diz qual seria a época do seu nascimento.
Isso se cumpre em Lucas 2, verso 1. Jeremias, no capítulo 31, 15, fala da matança dos meninos em função do nascimento de Jesus. E nós vemos que com Herodes isso se cumpre em Lucas 2, verso 1. Nós vemos a fuga para o Egito, profetizada por Oséias no capítulo 11, verso 1, e cumprida em Mateus 2, 14. Isaías 61, verso 1 e 2 fala da missão de Jesus. E isso se cumpre em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Isaías 9:1, o profeta profetiza sobre o seu ministério na Galileia. E em Mateus 4:12 isso se cumpre. Deuteronômio 18, verso 15, mostra que ele seria um profeta. João 6,14, cumpre-se isso. Que ele seria sacerdote como Melquisedeque, de acordo com Salmo 110, verso 4. E Hebreus capítulo 6, verso 20, revela o cumprimento disso. Isaías 53, verso 3, fala que ele seria desprezado por todos os judeus. E João, capítulo 1, verso 11, mostra que isso aconteceu. Zacarias, capítulo 11, verso 12, fala que ele seria traído. Mateus 26, 15, é o cumprimento dessa profecia. Olha o detalhe. Zacarias, no capítulo 11, verso 13, diz que o dinheiro seria devolvido para comprar o campo do oleiro. E Mateus 27, 6 mostra isso. O lugar de Judas seria ocupado por outro. Salmo 109, verso 7 e verso 8 revelam isso. E Atos, capítulo 1, verso 18, o cumprimento. Salmo 27, 12 fala que testemunhas falsas o acusariam. Mateus 26, 60, o cumprimento disso. Isaías 53, 7 fala que ele permaneceria em silêncio quando fosse acusado. E Mateus 26, verso 62, mostra ele como cordeiro mudo. Jesus seria maltratado. Isaías 50, verso 3. Seria golpeado e cuspido, verso 6. Marcos, capítulo 14, verso 65, o cumprimento disso. Seria odiado sem motivo, Salmo 66, verso 4, e João 15, 23 se cumpre. Que ele sofreria em substituição a nós, para aqueles que andam pregando que a morte de cruz não é substitutiva, está aqui. Isaías 53, verso 4, e o cumprimento, Mateus 8, 16. Que a sua morte, a forma da sua morte foi predita 1000 anos antes de se cumprir. Salmo 22, verso 16. Zacarias 12, verso 10. E é bom lembrar que a crucificação ainda não existia quando essa profecia foi dada. Por quê? Porque a crucificação foi introduzida pelos romanos anos depois. E ela foi abolida por Constantino no ano 300. Então, os judeus, eles aplicavam a morte apenas por apedrejamento. Agora foi profetizado 1000 anos antes. Olha como a Bíblia é detalhada. É detalhista, como Deus fala antecipadamente para que quando se cumpra, tu não duvides, diz o Senhor, e saiba que eu sou Deus fiel para cumprir o que te prometi, pandecavia sai, para que você glorifique o meu nome. Aleluia. Uau! A Bíblia fala que lançariam sorte sobre as suas roupas. Salmo 22, 18. Que ele seria crucificado entre pecadores.
Isaías 53, verso 12, isso se cumpre em Mateus 27, 38, que as suas mãos e pés seriam transpassados. Salmo 22, 16, Zacarias 12, 10, João 20, 27, João 19, 37, João 20, 25. Eu vou salvar essa live, você pode dar pausa, abrir sua Bíblia e transformar isso num estudo bíblico. Que ele seria escarnecido, insultado, Salmo 22, 6, isso se cumpre em Mateus 27, 34, que dariam a ele fel e vinagre. Salmos 69, verso 21, isso se cumpre em João 19, 29, que ouviria palavras proféticas com os zombadores, Salmo 22, 8, se cumpre em Mateus 27, 43. Olha isso. Foi profetizado que ele oraria pelos seus inimigos. Salmo 109, verso 4. E isso se cumpre em Lucas 23, 34. Que o seu lado seria traspassado. Zacarias profetizou isso no capítulo 12, verso 10. E se cumpre em João 19, 34. Que os seus ossos não seriam quebrados, Salmo 34, 20, e que os soldados lançariam sorte sobre a sua roupa, se cumpre em Mateus 25, 24. Então a maioria das pessoas não conhecem a Bíblia, e elas argumentam com muita autoridade sobre aquilo que elas não têm nenhum conhecimento. E aí surge um grande perigo, pessoas que alicerçam a fé em um Cristo baseado nos seus achismos. Eu comecei essa live com uma pergunta que eu quero fazer agora. Quem é Jesus? Eu não comecei essa live, a primeira de uma temporada, perguntando quem é Jesus para você. Eu comecei perguntando quem é Jesus. Por quê? Antes de você ter uma opinião, uma impressão ou até uma revelação de Cristo, que vai se tornar uma revelação de relacionamento pessoal com Jesus. Existe uma verdade soberana e absoluta a respeito de quem é Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a base. Pessoas que alicerçam a sua fé em um Cristo, baseado nos seus achismos, correm sérios problemas. Porque elas criam um Cristo conforme a própria imagem e semelhança delas. Elas argumentam com autoridade, sem nenhuma base. E aí começam a discutir a respeito de uma fé, e é o que nós estamos vendo e vivenciando. Pessoas que criticam o meio cristão, criticam homens e mulheres fiéis ao Senhor, baseado em quê? Nos seus sentimentos. E a Bíblia fala que no final dos tempos haveriam homens amantes de si mesmos. Sensuais significa guiados pelos sentimentos. Você não é aquilo que você sente. Você não pode ser guiado por aquilo que você sente. Você não pode alicerçar a sua fé baseado naquilo que você sente. Porque fé não é sentimento. Fé pode produzir uma gama de sentimentos. Mas a fé é um fundamento, é um alicerce. Sabe, existe uma diferença entre coisas importantes e coisas fundamentais. Tem muita coisa que é importante. E os níveis de importância vão variar de pessoa para pessoa, de condição para condição. Às vezes você passa em frente a uma loja, vê uma roupa e fala, meu Deus, eu preciso dessa roupa. Homens, né? Nós gostamos de carros. Né? Você passa em frente a uma loja, você começa a ver aqueles carros, fala, meu Deus, eu preciso. Será que precisa? Não, você deseja muito. Mas necessitar vai muito além do que você deseja, do que você sente. Tem coisas que são fundamentais. Por exemplo, comer frutas, legumes, verduras
é muito importante. Agora, comer nas horas certas, do jeito certo, é fundamental. Você entende? Então, ter uma fé é importante, mas ter uma fé alicerçada na palavra de Deus é fundamental. Por quê? Porque independente do que você sinta, o que você passe, o que você viva, o que aconteça, você tem uma fé inabalável. Pessoas que não têm a Bíblia como base de fé. Por exemplo, tem pessoas que não creem na Bíblia. E tem pessoas que creem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Isso é um problema. Quando você crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, quando que ela contém, quando que ela não contém? A Bíblia vai conter a palavra de Deus para aqueles que acreditam nisso, quando lhes convier. Então, contém quando convém. E isso é péssimo. Por quê? Porque essas pessoas vão torcer a Bíblia conforme o seu bel prazer, a sua vontade, conforme aquilo que lhes agradar. Agora, acabei de trazer aqui para você 38 das mais de 300 profecias messiânicas que provam que Jesus cumpriu cada uma destas palavras. Te repouco torolô, rei catatei que tu. Sou fiel para cumprir aquilo que prometi na vida daqueles que creem em mim como base e alicerce do viver. Uau! Bom, no que está alicerçada a sua fé? Se a sua fé está alicerçada na palavra de Deus, porque você acredita que ela é a palavra de Deus, então você deve conhecê-la, praticá-la, vivê-la. Existem duas palavras para definir a própria palavra. É logos e rema. E na live de amanhã eu quero me aprofundar nisso, onde vamos falar sobre o princípio criativo de tudo através de Jesus. O logos e a rema. Mas hoje, você pode já ficar com gostinho de que logos se torna a palavra escrita em algum momento e ela se transforma numa palavra revelada. De maneira que essa Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é um livro vivo, uma espada com fio de 2 gumes, penetrante, que traz divisão entre alma e espírito, e o termo original nos dá a entender também que não é só uma separação, mas quando ela entra, ela faz conexão, ela faz ponte, ela é o divisor que faz ponte entre alma e espírito, de maneira que você não é mais guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas a sua alma é conectada pela palavra ao Espírito e ela se torna ponte, de maneira a nos conduzir poderosamente. Ela viva, ela funciona, ela cumpre o propósito dela. Então eu te convido, neste exato momento, em primeiro lugar, a crer na palavra de Deus. Na Bíblia, ela é a palavra de Deus para a sua vida, para a vida daqueles que você ama. Segunda coisa, invista o seu tempo lendo e orando a palavra de Deus. Terceira coisa, se você tivesse vivido como um povo judeu que esperou as promessas, que conheceu as promessas, imagine você ser alimentado desde a sua infância pelas promessas messiânicas, vê-las em detalhes, você não creria. Hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais delas. A sua fé é fortalecida. Então, você não investiria a sua energia, o seu tempo, os seus recursos
nessa palavra e na expansão do reino de Deus através da pregação da palavra. Eu quero orar neste momento pela sua vida, para que Deus aumente a sua fome, o seu desejo pela palavra dele. Pai, Horikaste kovias nebepias supia, nevarabaço decam. Nada pode impedir o agir da tua palavra em nós. Pai, em tempos finais da tua noiva na face da terra, onde o ataque do inimigo vem para esfriar o amor e a fé, nós nos levantamos para anunciar o nome de Jesus nessa temporada, que leva o teu nome, Jesus. Para que, em primeiro lugar, a fé seja fortalecida e o amor renovado, tendo a tua palavra como base e alicerce de todas as coisas. Renova agora em cada um o desejo por conhecer mais e mais da tua palavra e assim conhecer mais de ti, ter uma revelação profunda a seu respeito. É o que eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu amo Bíblias. Eu tenho inúmeras Bíblias. Quantas dessas Bíblias você já leu? Quantas vezes você já leu cada uma dessas Bíblias? Se você deseja um plano de leitura, me pede no particular, eu vou te enviar para te ajudar a ler e a conhecer mais. Eu quero, terminando essa live aqui de abertura dessa temporada, te fazer alguns desafios. O primeiro deles é você vir fazer parte do Instituto Alus Mundi, que é o nosso Instituto de Estudo da Palavra de Deus, não teológico, mas bíblico, que está acontecendo, que vai começar agora aqui oficialmente na quinta-feira, dia 18. O que é isso? Eu montei uma plataforma para que eu não ficasse mais lançando apenas um curso após o outro. Então nós lançamos uma plataforma de ensino à distância, da qual você vai poder fazer parte. E semanalmente nós teremos um encontro às quintas-feiras para debatermos, ouvirmos uns aos outros, ministrarmos aquilo que foi visto nos conteúdos em vídeo. Então, se você deseja fazer parte disso, clica no link da bio e você vai poder se inscrever ali, falar comigo ou me manda uma mensagem no particular. Porque eu estou reunindo quase 30 anos de ministério em um método único na nossa plataforma. E você vai fazer parte, então, ali com um grupo que nós estamos levantando aí de 100 guerreiros, né? Nesse desafio, né? 100 cristãos espiritualmente maduros, para vivermos esse projeto de maneira muito especial. Então, vem fazer parte disso, pergunta um pouco mais sobre isso. Tá? Segunda coisa, se você que está aqui me visitando não segue a gente ainda, clica ali para me seguir na página, amém? Vem nos seguir, nós estamos aqui com a primeira live da temporada Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre o princípio criativo de tudo, o Logos e o Rema, com revelações surpreendentes a respeito da pessoa de Jesus, essa live que leva o nome dele, Jesus. Amém, queridos? Quero também te convidar aqui para você que deseja semear e ofertar no nosso ministério, entendendo que a importância da gente anunciar a palavra de Deus. Nós temos trabalhado há quase 30 anos na nossa vida ministerial e pela internet desde 2009 com projetos que levam a palavra de Deus para inúmeras pessoas em lugares que eu nunca imaginaria chegar, e Deus tem feito grandes coisas. O Café com a P existe desde 2016 e você pode também semear e fazer parte disso. Está aqui o meu e-mail, que é o meu Pix. Eu quero agradecer a todos que têm semeado e feito isso acontecer.
Se hoje eu continuo ministrando, é porque tem pessoas fiéis na sua semeadura e entendem a importância do nosso ministério, a seriedade, e eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha, em nome de Jesus. Amém? Depois eu vou subi-la para o YouTube, você pode também nos seguir ali, e é um prazer estar com você nessa nova temporada, em nome de Jesus. Vem para o nosso grupo do Telegram, também no link da bio você pode acessar o nosso grupo, são mais de 300 pessoas, e ali a gente continua o papo, continua a conversa, num tempo muito agradável. Fica na paz de Cristo, até amanhã se Deus quiser, com o Café com AP, em nome de Jesus Cristo. Um grande beijo para todos, fiéis amigos, seguidores da live, para aqueles que estão chegando agora, é um prazer tê-los aqui. Amo vocês de coração, fiquem na graça e na paz de Jesus. Tchau, tchau.